Abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 122. Amém? É um versículo só que eu gostaria de ler, o versículo primeiro. Vamos ler todos juntos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você crê que Deus tem algo para falar ao seu coração essa noite? Você crê que o Espírito Santo tem algo da parte dos céus para você essa noite? Então vamos falar com Deus, feche seus olhos. Pai maravilhoso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nos alegramos em Ti, Senhor, porque a Tua palavra foi lida aos nossos corações. Nós nos alegramos, ó Deus, por estarmos na Tua casa, por podermos, ó Deus, termos a liberdade de louvar e engrandecer o Teu nome. Tu, Senhor, que és digno de toda honra, de toda glória e todo louvor, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos neste lugar, de ofertarmos e dizimarmos na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, que estejam, ó Deus, os nossos ouvidos abertos, os nossos corações dilatados, para receber de Ti, Pai, aquilo que Tu queres falar conosco esta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E, ó Deus, na autoridade do Teu nome, eu repreendo todo espírito roubador da palavra, todo pensamento contrário caiam por terra em nome de Cristo Jesus. Todos que aqui estão são livres para ouvir, para entender e para viver em conformidade com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, esse versículo, ele tem assim uma história muito engraçada na minha família. Eu acho que foi um dos primeiros versículos que o Carlos Vitor aprendeu, mas ele aprendeu numa versão diferenciada, porque quando nós éramos assim mais jovens, Carlos Vitor deveria ter assim, uns 5, 6 anos de idade, sempre iam com a gente para a igreja, e nós frequentávamos muito, né, nessa fase, ainda cortando o cordão umbilical, a casa dos pais da Inéia. E o Carlos Vitor tinha uma versão desse versículo que ele falava assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do vovô. Não era a casa do Senhor, era a casa do vovô. Então eles tinham assim uma facilidade, né, para falar esse versículo, porque eles, como crianças, né, como netos, e eram paparicados ali pelos avós, eles queriam porque queriam estar na casa dos avós. Bom, mas a parte, essa particularidade da história da minha família, esse versículo tem assim algumas verdades que eu gostaria de trazer aplicação para a nossa realidade hoje. E a palavra de Deus, ela é viva. O apóstolo Paulo diz que ela é cortante, penetrante, mais do que espada qualquer de 2 gumes. Irmãos, e uma espada de 2 gumes é aquela que corta dos 2 lados, e corta para tudo quanto é lado. Agora você imagina a palavra de Deus, que é mais do que uma espada qualquer de 2 gumes. Então, o versículo é pequeno, mas eu gostaria de, por pequeno que ele seja, da gente meditar nas palavras que estão fazendo a junção dessa frase, dessa entonação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Primeiro a gente pode destacar o que vem a ser a casa do Senhor. Casa do Senhor a gente pode avaliar sob 3 perspectivas. A primeira delas é o templo. Casa do Senhor, a gente lembra da igreja. E isso é muito bom, porque é uma representatividade local daquilo que é algo espiritual. A igreja
não é o templo, a igreja somos nós, mas o templo ele tem uma representatividade muito forte, porque é o local aonde a igreja se reúne para adorar o Deus vivo, para buscar, para comunhão, né? Aquele Salmo 133 que diz: ó, quão bom e quão maravilhoso que os irmãos vivam em união. Então, aqui, eu não vou dizer ali como diz o Salmo, né? Mas ali, ou melhor, aqui, o Senhor ordena a bênção. E o Senhor ordena a bênção, por quê? Porque o Espírito dele flui quando nós estamos nessa comunhão. Então, a força que existe na casa do Senhor, na perspectiva de templo, é quando nós estamos aqui reunidos como igreja e o Espírito Santo de Deus flui no nosso meio. Então, isso é algo poderoso da parte de Deus. Então, essa é uma perspectiva, a casa do Senhor como templo. A casa do Senhor como nós, sendo a casa de Deus, o habitat do Espírito Santo de Deus. Então, você é casa do Senhor, eu sou casa do Senhor, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, e isso é muito importante. Por quê? Porque quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele habitou em nós, Ele fez de nós morada. Nós somos morada de Deus, nós somos casas de Deus, amém? Então, nessa perspectiva, é muito importante também, por quê? Porque eu preciso entender, o apóstolo Paulo fala assim, vocês precisam entender, parafraseando na linguagem, pastor Carlos Lopes, né, na linguagem de hoje, vocês precisam entender, igreja de Deus, que vocês são templo do Espírito Santo de Deus. E como templo do Espírito Santo, eu não posso tratar o templo de Deus de qualquer forma. Amém? Eu preciso ter um zelo com o templo do Senhor. Então, eu preciso ter um zelo com o meu corpo nas mais diversas frentes. Eu preciso ter um zelo com o meu corpo, por exemplo, em não andar indecente. É preciso que haja na minha vida, como templo do Senhor, a ordem e a decência. Eu preciso me apresentar de forma decente, que não escandalize ninguém e que eu esteja fora totalmente da aparência do mal. Amém? Eu e você somos templo de Deus. Eu e você somos templo de Deus e precisamos cuidar bem do templo no que diz respeito à nossa saúde. Irmãos, como nós precisamos exercitar esse templo, amém? Saúde é o que interessa? Nós precisamos exercitar o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos tratar da nossa saúde, nós precisamos dormir, e quando eu falo isso, irmão, pensa num sujeito que gosta de dormir pouco, sou eu. Aliás, eu gosto de dormir muito, mas eu tenho dormido pouco. Então, estou falando para mim, nós precisamos dormir, né, nas horas adequadas, porque existe até mesmo pela perspectiva das leis de trabalho, você não pode massacrar o seu corpo além. Por quê? Porque você vai estar utilizando mal do tempo que o Senhor Deus está te dando, e você vai estar administrando mal, fazendo mal ao templo de Deus. Irmãos, estão alcançando, amém? Então, eu e você precisamos trabalhar na medida adequada, perfeita, precisa, equilibrada. Irmãos, eu sempre gosto de trazer essa ênfase. A vida do crente é um convite ao equilíbrio. Eu não posso ficar parado, mas eu também não posso ficar no ócio. Então, o templo, sob a perspectiva de que o nosso corpo é casa de Deus, é morada de Deus, é muito importante também. E existe uma terceira perspectiva de casa de Deus, naquela ideia que Jesus Cristo fala assim, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome,
ali eu estarei. Então, o local onde você está, o local onde... já viu aquele lance quando você encontra assim um irmão no mercado, daqui a pouco você encontra um, daqui a pouco você encontra outro, se esbarram 3 irmãos juntos, já vai dar um culto, o negócio ali já vai, um vai puxar o louvor e o negócio vai ferver ali, o fogo vai descer. Por quê? Porque aonde nós estamos, irmãos, se torna um lugar santo, porque você é morada de Deus. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, é santificado porque você está lá, porque eu estou lá. Então nós somos casa do Senhor, tal como disse o Senhor a Josué: Josué, aonde pisar, irmãos, como é poderosa essa palavra. Essa palavra é uma promessa para a tua vida e para a minha vida. Aonde pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Irmãos, essa palavra Deus não está falando para Josué e parou naquele tempo, porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essa palavra é para você e para mim. Então, aonde você coloca a planta do teu pé, é santificado pela tua vida, amém? Pela minha vida. Aonde nós colocamos a planta do nosso pé, seja na casa onde nós entramos, seja no nosso local de trabalho, seja circunstancialmente quando estamos no mercado, na farmácia, aonde você estiver, é um lugar santo, porque o Espírito Santo de Deus, que habita em você, se faz presente ali através da sua vida. Então eu e você temos essas 3 perspectivas de casa do Senhor. Aí eu quero fazer numa ordem invertida do verso. Ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu quero destacar o segundo ponto dessa pequena meditação, é o vamos. Vamos à casa do Senhor. Irmãos, esse vamos indica por onde o salmista estava andando. Vamos para onde? Para a casa do Senhor. Eu e você, nós devemos ter o cuidado de não nos afastarmos da casa de Deus. Porque o autor de Hebreus, ele manifesta essa preocupação lá no capítulo 10, versículo 25 do livro de Hebreus. Ele fala assim: não abandonando as vossas congregações, como é costume de alguns. O autor de Hebreus, ele expressa a preocupação de que alguns estavam abandonando o costume de estar reunidos como igreja. E ele fala assim: olha, já alguns estão se habituando. E, irmãos, é uma verdade, fato. Quando nós nos desanimamos de vir à casa de Deus, você fica uma quarta-feira sem vir, aí na outra quarta-feira, não vou não, vou resolver aqui que eu estou muito ocupado. Aí você fica, aquilo vai contagiando o domingo, não vou não, vou à noite. Aí você passa o domingo de manhã em casa, a tarde toda, você se envolve em algumas coisas, daqui um pouco aquela programação que você fez de ir à noite, vontade de ir à igreja à noite, zero. A taxa está assim, lá embaixo, né, da vontade, e você não se anima, não vai. Então, existe uma preocupação, porque o que acontece com aquela ilustração que é bem conhecida de todos nós? Quando nós tiramos uma brasa da fogueira, o que acontece? Apaga. Irmãos, aqui diante dos irmãos está a fogueira. Por quê? Porque nós vamos encorajando uns aos outros, nós vamos estimulando uns aos outros, nós vamos exortando uns aos outros, e nessa mutualidade de amar uns aos outros, de incentivar uns aos outros, nós vamos
né, acendendo a fogueira do outro, e o Espírito Santo vai, né, confirmando tudo isso através da vida de cada um de nós. A palavra de Deus diz assim, olha, quando vocês estiverem reunidos, um tem o quê? Um tem salmos, o outro tem o quê? O outro tem hino, o outro tem palavra, e o outro tem um louvor, e cada um vai fazer aquilo que for dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas o importante é que nós estejamos o quê? Reunidos. Não abandonando as vossas congregações, como é costume de alguns. Esse vamos à casa do Senhor é um estímulo que eu e você precisamos incendiar aqueles que estão desanimados. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para Timóteo suportar aqueles que estão fraquejando na fé. Alguém está ali desanimado, alguém está ali, puxa, não estou aguentando a caminhada, você vai ali, não, vamos, Deus vai falar, você vai ouvir a voz de Deus, Deus tem algo para você nessa noite, nessa manhã, nessa programação, eu e você vamos ali incendiando e a coisa vai acontecer. Vamos, por onde você e eu, nós temos caminhado. Irmãos, o apóstolo, melhor dizendo, apóstolo não, vai ver que ele já é apóstolo e eu nem sabia, mas o pastor Marcos Borges, o Cote, ele tem uma pregação, que eu gosto muito, que ele fala sobre os 3 Cs, ele fala sobre o C de ciclos, fala de tempos na vida de cada um de nós, o segundo C fala sobre círculo, que fala de relacionamentos, né, com quem nós estamos nos relacionando. E o terceiro C, ele fala de circuito, que é justamente por onde nós estamos caminhando, aonde nós estamos caminhando. Então, me faz lembrar essa pregação, porque eu pergunto para mim e pergunto para você, aonde nós estamos quando nós estamos afastados da comunhão com Deus? Melhor dizendo, afastados da comunhão com os santos, né, com aqueles que estão separados. Com certeza, quando nós não estamos aqui. Pastor, o senhor está falando que quem está fora não está em comunhão com Deus? Não. Quem está fora está em dificuldade e nós que estamos, vamos dizer assim, fortalecidos, nós precisamos ser instrumento nas mãos de Deus para resgatar. Amém? Eu e você precisamos ser estes instrumentos, de ser o instrumento desse convite. Vamos à casa do Senhor. Nós precisamos sentir falta daqueles que não estão aqui, porque, teoricamente, a nossa igreja tem mais de 100 membros, não é isso? Cadê a nossa secretária? É isso, né, Kate? Mais de 100 membros. Então, se não estão aqui, onde é que eles estão? Num feriado onde nós, né, teoricamente, poderíamos estar todos na casa de Deus. Então, o vamos precisa partir de você, precisa partir de mim. Estimulando aos outros, para que nós estejamos na presença do Senhor. Estimulando ao outro. Agora, terceira abordagem que a gente faz é que o salmista, ele expressa uma emoção ao saber que vai à casa do Senhor. E ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, na perspectiva de casa, a gente tem aquelas 3 perspectivas, templo, o corpo e a junção, né, dos santos. Na perspectiva do vamos, nós precisamos saber, discernir aonde nós estamos caminhando, quando não estamos na casa de Deus. E na alegria. Irmãos, o salmista, ele expressou uma alegria em estar na casa de Deus. E talvez é aqui que eu e você estejamos mais pecando, porque quando você manifesta uma alegria, ele não estava na casa de Deus. Ele está dizendo assim, olha, eu fiquei alegre quando me disseram, quando eu ouvi falar, vamos à casa do Senhor. Então a alegria dele se fazia pela expectativa. Vamos à casa do Senhor. Não era uma alegria real já por estar na casa do Senhor. Eu fico me lembrando
das poucas viagens que eu fiz. Não sou muito de viajar, mas já fiz algumas viagens. Irmão, você quer uma coisa que deixa você assim mais entusiasmado do que o próprio fato que está acontecendo? Talvez o fato seria a viagem propriamente dita. Mas quando você fala assim, olha, vou viajar, aí você fica assim naquela euforia, puxa, vou conhecer um lugar novo, como é que deve ser esse lugar, né? Como é que deve ser a hospedagem, como é que deve ser o tratamento ali, como é que deve ser, se tem praia, se tem montanha, se é interior, você fica com aquelas expectativas, né? Se tem um parque para você visitar, então a expectativa, ela te motiva. O salmista, ele está nessa expectativa. Ele está numa expectativa de ele estar num lugar aonde Deus está. Irmãos, muitas vezes, eu trouxe o exemplo da viagem porque é algo que me empolga. Muitas vezes eu estou empolgado por muitas outras coisas que não se trata da presença de Deus. Muitas vezes, eu e você, nós estamos empolgados, entusiasmados, alegres até, com coisas que não dizem respeito à eternidade, com coisas que vão passar junto com esta terra. E a gente fica pensando, por que eu não me alegro? Eu fico pensando, por que eu não me alegro tanto, porque eu não fico tão entusiasmado quando eu estou para ir à casa de Deus? Por que eu não fico assim, tomado com essa alegria, com esse entusiasmo, com esta empolgação, quando eu estou para ir à casa de Deus? Talvez porque eu não esteja discernindo o lugar aonde eu estou. Deus está presente em toda a terra. Os céus, nem os céus dos céus comportam a glória de Deus. Ele enche toda a terra, mas ele resolveu habitar no coração do ser humano. E quando nós estamos aqui reunidos, o Espírito Santo de Deus, ele ganha assim um vulto, ele ganha uma liberdade. E onde há liberdade, ali há o Espírito Santo de Deus. Então, Deus, ele tem essa alegria em se fazer presente na junção do seu povo. E porque isso não é compreendido por nós, nós passamos batidos e muitas vezes nos tornamos verdadeiros fariseus e escribas, sem discernir a visitação do eterno no lugar aonde nós estamos. Nós vimos a casa de Deus, nós levantamos as mãos, nós abrimos os nossos lábios, mas aquilo tudo que nós acabamos de fazer não produz diferença nas nossas vidas. Nós não saímos daquele lugar onde nós nos reunimos diferentes, transformados, renovados pela presença do Espírito Santo de Deus, porque não conseguimos discernir a presença do Espírito Santo de Deus naquele lugar. Então, quando o salmista ele fala, alegrei-me, ele está dizendo o seguinte, ele tem um discernimento de que Deus vai se fazer presente por conta do povo ali reunido. O Espírito Santo de Deus vai se manifestar de uma forma diferenciada. O povo ali reunido, vai haver algo grande, uma manifestação do poder, da presença de Deus. O Espírito Santo vai se fazer notório no meio do seu povo, no meio do povo de Deus. Irmãos, eu e você, nós precisamos discernir o lugar aonde nós estamos. Moisés, quando foi chamado por Deus, ele ouviu, melhor dizendo, antes de ouvir, ele viu a sarça, mas aí ele ouviu a voz, e a voz dizia, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é o quê? Terra santa. Irmãos, por que aquela terra era santa? Porque o lugar era assim, separado por Deus? Porque Deus estava presente.
O lugar era santo porque Deus estava presente. Quando você e eu nos reunimos neste lugar, este lugar é santificado pela nossa presença aqui, porque o povo de Deus está reunido aqui. E como nós somos casa de Deus, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, esse lugar se torna um lugar santo, separado, sagrado, porque nós estamos aqui reunidos para invocar, para adorar, para bendizer o nome daquele que nos trouxe tão grande salvação em Cristo Jesus. Então eu e você, nós precisamos discernir o lugar aonde nós estamos. Nós precisamos discernir o poder que Deus tem quando nós nos fazemos reunidos, o poder que Deus manifesta neste lugar, quando nós estamos reunidos neste lugar. Irmãos, eu creio, visão espiritual não é para todos. Eu não consigo enxergar, mas eu creio que os santos anjos de Deus estão neste lugar. A presença do Espírito Santo de Deus enche esse lugar. Então eu e você precisamos discernir, porque Deus está neste lugar. Não por conta dessas quatro paredes, mas porque eu e você estamos aqui para adorar, para bendizer, para engrandecer o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, o nome que todo joelho vai se dobrar. Então, quando eu e você, nós discernimos essa questão da presença de Deus neste lugar, irmãos, o Espírito Santo de Deus trabalha, se move no nosso meio com liberdade. Eu e você, nós precisamos entender essa espiritualidade da presença de Deus no meio do nosso povo. Eu e você precisamos discernir e não termos pressa para sair da presença de Deus. Como batistas, nós somos um povo que gostamos de ordem. Pastor tem que ser com ordem e decência, porque batista, né, aquele povo que gosta de ordem e decência. Glórias a Deus. Mas haverá momentos, irmãos, que nós vamos precisar ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aonde nós vamos extrapolar tudo aquilo talvez que nós tivéssemos programado numa liturgia. Por quê? Porque é Deus quem tomou o controle daquele culto, daquela reunião, daquele momento, daquele mover. Foi Deus quem fez a coisa acontecer. E nós precisamos discernir essa presença, fazendo diferença nas nossas vidas. Nós precisamos olhar para tudo isso e dizer, tal como disse Jacó: este não é outro lugar, senão a casa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, coloca para a gente, Vitor, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14, 15 e 16. Nós acabamos de cantar o versículo 16. O versículo 1 diz assim: escrevo-te essas coisas esperando ir ver-te em breve. Aí ele fala assim, olha, mas se eu não for, se eu tardar, eu preciso que você saiba disso. Olha o que ele fala: para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Onde é que é a casa de Deus, irmãos? Somos nós, é aqui quando nós estamos reunidos. Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Irmão, você sabe o que é uma coluna? É aquilo que apoia ali as paredes. As paredes se encontram aqui de pé, porque a coluna sustenta a parede. Baluarte. Baluarte é como se fosse uma fortaleza, um castelo, algo assim, bem protegido e guarnecido. A igreja é esse lugar guarnecido, porque aonde você está, você imagina, irmãos, a palavra diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem.
Você imagina, né, os anjos aqui ao redor, você imagina os anjos aí ao redor, ali. Você imagina quantos anjos tem guarnecendo aqui o povo de Deus. Irmãos, nós não temos, não é normal, né? Alguns até têm, mas não é normal nós termos visão aberta. Mas o mundo espiritual existe e nós estamos guarnecidos. O poder de Deus é sobre nós. As nossas vidas estão guarnecidas. Nós não precisamos ter pressa de sair da presença de Deus. Pastor, aonde eu estiver, Deus está presente. Glórias a Deus por isso. Mas eu estou falando, não termos pressa de sair desta reunião aonde nós temos a percepção do mover do Espírito Santo de Deus. Eu e você, nós, quando estamos aqui na casa de Deus, se você é um obreiro, se você é um levita, se você é um dirigente, se você é um pregador, seja qual for aquilo que você faz na casa de Deus, irmãos, não é uma obrigação, é uma alegria estar na presença de Deus. Não é uma obrigação. Eu não posso, como eu já vi em algumas igrejas aonde eu frequentei, ver não aqui, irmãos, mas em alguns lugares onde eu frequentei, o Ministério de Louvor, né? E eu louvo a Deus porque o Ministério de Louvor aqui não é assim, mas o Ministério de Louvor estava ali, no momento do louvor. Quando acaba o momento do louvor, está ali para as outras partes do culto. Você olhava, buscava alguém do Ministério de Louvor. Ninguém se fazia presente. Por quê? Porque aquelas pessoas não discerniam que o culto não era apenas um momento de louvor, era tudo aquilo que acontecia para engrandecer o nome do Senhor. Mas volto a dizer, louvo a Deus, porque o nosso ministério de louvor não é assim. Ele se faz presente em todo o culto. E glórias a Deus por isso. Mas eu e você não podemos, não devemos ter pressa de sair da presença de Deus. Não devemos ficar, muitas vezes, eu fico pensando quantos almoços e jantares não são preparados no meio de um culto. A pessoa está aqui, mas ela está pensando assim, poxa, quando eu chegar em casa eu vou ter que fazer assim, vou ter que botar o arroz no fogo, o feijão já tem, mas vou ter que esquentar, vou ter que preparar, e aí a coisa está ali, tudo acontecendo, o culto está rolando aqui, mas você não consegue aproveitar da presença de Deus, porque você está fisicamente aqui, mas o pensamento está distante daquilo que está acontecendo. A presença de Deus está aqui, mas você e eu, nós não estamos discernindo. Por quê? Porque nós não estamos presentes em corpo, alma e espírito. Apenas o corpo está presente, a mente está distante daquilo que requer-se para nos tornarmos verdadeiros adoradores. Irmãos, eu e você precisamos discernir o local da onde nós estamos, porque a presença de Deus, ela pode transformar a nossa vida. Você pode entrar neste lugar e se você e eu, nós estivermos com os nossos corações abertos, nós vamos sair transformados. Talvez não seja por causa de um louvor, talvez não seja por causa de uma palavra lida, talvez não seja por causa de uma palavra ministrada, mas pela simples presença do Espírito Santo. Você discerniu, Deus está neste lugar, eu senti a presença de Deus. Irmãos, é comum, presta atenção nisso que eu vou falar, é comum, muito comum, nós sairmos de um culto aonde uma pessoa fala assim, pastor, que louvor maravilhoso, que mensagem poderosa, falou muito ao meu coração, e você ouvir de uma outra pessoa, fala assim, olha, eu não sei o que houve hoje com a igreja, não consegui ouvir a voz de Deus, não consegui sentir a presença no louvor, não consegui, e isso por quê? Porque
uma pessoa chegou à casa de Deus quebrantado, chegou à casa de Deus com sede de Deus, assim como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti suspira, ó Deus, a minha alma. Essa pessoa que chegou com o coração aberto, que chegou com vontade, com desejo de ouvir, com sede de ouvir, ela vai sentir a presença de Deus de uma forma intensa. Mas, irmãos, para que Deus nos encha, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Para que Deus nos encha, nós precisamos deixar todos os nossos conceitos e preconceitos de lado. Para que Deus nos encha, nós precisamos querer. A palavra de Deus diz assim: há um coração quebrantado, oh glórias, tu não rejeitarás, ó Deus. Então é o meu coração, é o seu coração, que tem que estar aberto, para que essa alegria possa ser vivenciada. Irmãos, a alegria, ela é fruto do Espírito Santo na sua vida. Então, se você, presta atenção nisso, se você e eu, nós não estamos tendo a alegria de estar neste lugar, porque o salmista disse assim, ó, eu me alegrei quando eu ouvi falar que eu vou estar na casa de Deus. Eu me alegrei, meu coração se encheu de alegria. Então, se você e eu, nós não estamos nos alegrando, na perspectiva de estar neste lugar, na reunião com os santos, aonde o Espírito Santo de Deus passeia no nosso meio, aonde o Espírito Santo se move de uma forma diferenciada, aonde nós precisamos discernir, abrir os nossos corações para percebermos a presença de Deus neste lugar. Se essa alegria não está existindo, nós precisamos buscar essa alegria, porque o mover do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas produz alegria. Nós vamos estar, irmãos, eu não sei se os irmãos já leram o livro O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um livro assim, que tem diálogos maravilhosos. Mas no diálogo do príncipe com a raposa, ele fala do anseio, né, de estar na presença. Ele fala assim, olha, me cativa. Aí ele fala assim, me cativa porque se você me cativar, eu vou, você, hoje para mim, porque você não me cativou, é só apenas uma pessoa entre 100 mil outras pessoas. Mas depois que você me cativar e a gente marcar um encontro, eu vou ficar 1 hora antes, já ansioso por aquele encontro. Eu vou ficar ansioso, vou ficar marcando tempo para estar naquele encontro, na sua presença. Eu quero aplicar essa verdade para a presença de Deus, para estar na casa de Deus. Permita-se ser cativado pelo Espírito Santo de Deus. Porque se nós formos cativados pelo Espírito Santo de Deus, se nós formos conquistados por essa presença bendita, quando começar a se aproximar a hora de estar neste lugar, irmãos, você vai estar assim, jubiloso, uma ansiedade santa, eu quero estar ali, porque ali eu sinto uma presença diferenciada, ali na reunião com os santos, existe algo de novo, existe algo poderoso, que modifica toda a minha vida, algo diferenciado da parte de Deus. Cativa-nos, Senhor, cativa-nos para estarmos na Tua presença. Irmãos, alegrei-me é uma emoção, sentimento, alegria, que é possível quando nós estamos discernindo diante de quem nós estamos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você recebe essa palavra? Você diga assim, eu recebo em nome de Cristo Jesus. Fica de pé, vamos louvar a Deus.